Queridos, boa noite, graça e paz, amém? Uma alegria estar aqui nesta noite, pela primeira vez nesta igreja, sabendo que este aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Temos a certeza absoluta que o Senhor Jesus está presente neste lugar. E ao chegar aqui, eu já pude rever alguns amigos, pessoas que convivemos durante muito tempo juntos, ali em Costa Barros, e um lugar de enorme desafio. Ver ali Márcia Santana, Quinô, Stephanie, Felipe, pessoas que trabalharam comigo ali na igreja durante muitos anos. Não foram apenas membros de igreja, eles eram equipe mesmo, trabalharmos com aquele empenho de alcançar e realizar a missão que o Senhor estava nos dando naquele momento. Cadê a Amanda também? A Amanda está por aí. Uma pessoa que cresceu em nossa igreja, que Deus usou muito. Também, ao entrar ali, eu pude ver meu colega, pastor, professor Távora. E que alegria ver o pastor, um homem de Deus, que quando, por muitas vezes, olhando para o pastor Távora no seu ambiente de trabalho, a gente enxergava um pastor andando no meio de seus colegas e testemunhando do amor de Jesus Cristo. E é uma alegria ver o senhor aqui, pastor. Que Deus te abençoe, abençoe toda essa igreja. E eu estou acompanhado da minha esposa, ela está ali. Rose, levanta a mão. Eu sou pastor há 23 anos na mesma igreja. E eu comecei a pastorear aquela igreja por um chamado de Deus, uma direção de Deus. E eu pastoreio na Igreja Batista Memorial em Costa Barros. É hoje o segundo pior IDH do estado do Rio de Janeiro. Lá nós estamos localizados no famoso Complexo do Chapadão. Lá nós estamos vivendo em intenso tiroteio todos os dias. E nós temos uma experiência, várias experiências naquele lugar. E Deus nos levou para aquele lugar com um objetivo. Talvez eu tinha um plano, mas Deus tinha o seu próprio plano, e o seu plano foi se cumprindo na minha vida no decorrer destes anos. E enquanto ali estive e estou, Deus também tem me permitido experimentar muitas coisas dentro do reino dele. E hoje, ao ser convidado para trazer uma palavra à sua igreja, porque nós somos a igreja do Senhor que estamos espalhados por vários lugares da terra. E nos reunimos neste mesmo lugar, neste mesmo dia, e existem milhares de crentes, milhares de servos do Senhor adorando o Senhor Jesus nesse mesmo momento. E eu quero convidar a igreja para que fique em pé neste momento. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia neste instante, no livro de Lucas, Evangelho que segundo narrou Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24. A partir do versículo 1, e diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas, a qual havia preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram ao seu lado. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Senhor, nós louvamos o teu nome, porque nós temos hoje uma responsabilidade como igreja do Senhor, de proclamar a mensagem poderosa, a mensagem de um Deus que
olhou para essa terra e, não vendo um justo sequer, enviou o seu Filho Jesus para morrer naquela cruz, mas também para ressuscitar, para que a sua igreja pudesse ser uma igreja triunfante nesta terra. Oramos pedindo que o Senhor fale conosco de maneira poderosa, que saiamos daqui, ó Pai, impactados com a Tua palavra. É a oração que fazemos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Bem, em uma certa ocasião, eu fui convidado para estar no debate da Rádio Melodia. E foi feita uma pergunta para os debatedores. E a pergunta que aquele facilitador estava fazendo naquele momento era essa: o diabo ficou triste ou feliz com a morte de Jesus Cristo? O diabo celebrou ou o diabo se entristeceu profundamente quando ele, olhando para a cruz, ele percebeu que Jesus estava morto? Bem, para essa pergunta, pode ser que você já tenha uma resposta, como eu também tinha uma resposta. Mas por alguns segundos eu fiquei entre as duas respostas. Sim, ele pode ter ficado feliz. Ele pode ter ficado feliz por algum momento, porque ele, ao olhar para a cruz, ele percebeu que Jesus Cristo, aquele que era a esperança daquela humanidade, daquele povo, aquele que era pregado e adorado como rei, como o Salvador, estava agora crucificado na cruz. Poderia alguém tão poderoso, poderia alguém tão grande ter a sua vida acabada naquela cruz, daquela forma? Possivelmente aqueles que estavam contra Jesus Cristo, aqueles que não tinham seus olhos para Jesus, certamente eles também celebraram e olharam e falaram assim: olha aí o Deus dos cristãos, aonde ele está nesse momento? Na mesma posição e no mesmo lugar que dos ladrões estão. Possivelmente eles devem ter celebrado tudo isso. Mas, naquele mesmo instante, bateu à minha memória a outra resposta: não, ele não ficou feliz. Porque, na verdade, o inimigo das nossas almas, ele também conhece o plano da salvação. Ele sabe como foi que o homem pecou. E ele sabe qual é a consequência do pecado. Paulo vai falar em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Bem, ele falou todos pecaram, significa que judeus, gregos, todos pecaram. Homens, mulheres, brasileiros, americanos, italianos, não importa, todos pecaram. E o diabo, conhecendo a palavra e sabendo que Deus, ele não vai contra os princípios que ele mesmo estabeleceu, ele falou assim: bem, todos pecaram, se todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, são separados de Deus. Mas também, nesse mesmo momento, veio aquele versículo que dizia, em Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Certamente, então, houve um momento de tristeza, porque ele percebeu que, sendo o salário do pecado a morte, então seria o homem que deveria morrer. E se o homem morresse, certamente ele não teria que experimentar a solidão no lugar onde ele viverá por toda a eternidade. A Bíblia diz que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Bem, mas ele, conhecendo o plano da salvação, ele lembrou também que somente um único inocente poderia sofrer a morte de todos nós, de toda a humanidade. E a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bem, pensando nisso, começamos a chegar a alguma conclusão: que se todos nós pecamos, todos nós também deveríamos morrer. Mas só havia uma única forma, um único caminho para que isso não acontecesse. Alguém inocente, alguém sem pecado, deveria sofrer toda a nossa punição na sua própria vida. Em Jesus cumpriu-se toda a lei quando ele foi crucificado naquela cruz.
Então o diabo nesse momento deve ter ficado triste, a resposta é triste, porque ele ficou, nesse momento ele chegou à seguinte conclusão: bem, se ele morreu, todos nós que cremos no Senhor Jesus, com ele morremos também naquela cruz. Eu não sei se você conseguiu entender, mas o plano do diabo era exatamente evitar que aquela morte acontecesse, para que a humanidade tivesse que experimentar a sua própria morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mas, meus queridos irmãos, a morte de Jesus não foi um acidente. Jesus, na verdade, ele nasceu já com o propósito de morrer, e a sua morte seria para salvar toda a humanidade. E o texto fala exatamente, que nós lemos no texto, quando Jesus morreu, ele foi sepultado. E quando Jesus foi sepultado, os seus discípulos estavam dentro de uma casa, com as portas fechadas, com medo dos judeus que entrassem naquela casa e talvez fizesse deles as próximas vítimas, ou eles sofressem enormes perseguições. E eles estavam ali dentro de um local, amedrontados, quem sabe tristes. E naquele momento, Jesus Cristo chega até aqueles discípulos e diz: paz seja convosco. A alegria dos discípulos foi enorme. Quando eles olharam e viram que aquela fala, que aquela palavra não era de nenhuma outra pessoa senão de Jesus. Jesus chega para eles e diz: paz seja convosco. Os discípulos olharam para ele e perceberam que aquela pessoa que estava dizendo isso para eles era aquele que tinha acabado de ser crucificado, e que estava no túmulo, e que as pessoas tinham ido visitar Jesus. Algumas pessoas estavam planejando a próxima visita, seremos nós, faremos a próxima visita. Mas agora a visita já foi interrompida, a missão foi abortada, porque agora não existe mais nenhum defunto naquele túmulo, porque Jesus ressuscitou. Pastor Cletus Gilbert, eu trabalhei com esse americano durante muitos anos. Ele pregava um sermão, e no final de um dos seus sermões, ele dizia exatamente o seguinte: o túmulo, ele está vazio, para que nós possamos ter a certeza de que o nosso coração está cheio da presença dele. Se o túmulo está vazio de Jesus, é a possibilidade que temos de ter o nosso coração cheio da presença de Jesus. Jesus então ressuscitou, e ele aparece para os seus discípulos. Mas nesse texto que acabamos de ler, a palavra foi a seguinte: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Estamos aqui diante de alguém que é muito poderoso. Estamos aqui diante de alguém que é diferente de todos os outros personagens que estivemos na Bíblia. Por exemplo, temos a história de um homem muito conhecido na Bíblia. O nome dele é Lázaro, irmão de Marta e Maria. Ele estava doente, e de repente sua irmã chega até Jesus e o chama e diz: olha, mestre, meu irmão Lázaro, seu amigo, ele está doente, o senhor poderia vir até a nossa casa e fazer alguma coisa? Jesus não foi. Mas de repente, quando Jesus chega naquele local, Jesus percebe já um ambiente de funeral. Lázaro já está morto. A notícia que chega até o ouvido de Jesus é essa: olha, ele já morreu, você nem precisa se aproximar. Mas talvez os seus parentes, suas irmãs, ao chegar, devem ter dito para Jesus: olha, o senhor poderia ter vindo antes, mas o senhor chegou agora, e o que eu tenho para dizer para o senhor é que ele não está mais doente, ele está morto. E Jesus, ao chegar naquele local, Jesus dá uma voz de comando para Lázaro e diz: Lázaro, sai para fora. A Bíblia diz que Lázaro saiu. Lázaro voltou a viver. Mas o que eu quero falar para vocês nessa noite é que Lázaro, apesar de ter sido ressuscitado por Jesus, ele voltou a morrer e não ressuscitou mais. Continua morto. A filha de Jairo,
também estava morta, o Senhor ressuscitou, ela cresceu, ela teve que morrer e não voltou mais a viver. Existem várias passagens na Bíblia de pessoas que morreram e que foram ressuscitadas, mas elas tiveram que morrer de novo, porque essa, na verdade, é a sentença da vida. Porque todos nós vamos enfrentar, muitos vão enfrentar duas mortes. Nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, enfrentaremos apenas uma morte, que é a morte física, mas não experimentaremos a segunda morte, que é a morte eterna, porque já entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Existem algumas pessoas muito conhecidas, e hoje os adolescentes trouxeram aqui personagens que parecem ser poderosos, que parecem lutar contra a morte e não conseguem vencer. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Pois bem, comecei a lembrar de alguns exemplos, como o exemplo de um cantor muito famoso, que talvez os adolescentes, para conhecer o potencial desse cantor, vai ter que realmente, lá no YouTube, vai ter que pegar os vídeos desse cantor. O nome dele é Elvis Presley. Era muito famoso, uma voz potente, um homem criado na igreja, mas no dia 16 de agosto de 1977, é anunciada a morte de Elvis Presley. Lá em Memphis, nos Estados Unidos, há um funeral, as pessoas estão olhando para aquele homem, apesar de toda a fama que aquele homem tem, e de todo o glamour, e apesar de alguém falar, Elvis não morreu, a notícia é que Elvis morreu sim, e ele não ressuscitou. Temos outra notícia, de uma pessoa muito famosa, que era muito querida por muitas pessoas, um político muito famoso, Ulisses Guimarães, que em 1992, ele morre num acidente aéreo. Muitas pessoas, durante muito tempo, ficaram lembrando e falando, não, esse homem não pode ter morrido, o Brasil precisa desse homem, esse homem tem um conhecimento político absurdo, mas durante muitos anos, havia especulações se esse homem tinha morrido ou não. A notícia é que ele morreu, e ele não ressuscitou. Existe um outro exemplo, muito conhecido de todos nós. Ele era um piloto, muito ágil, muito rico, um homem muito querido. Nas manhãs de domingo, muitos cristãos, muitos batistas, até faltaram os cultos EBD para assistir a corrida desse homem. Ayrton Senna, que no 1º de maio de 1994, em uma corrida, a sua vida acaba ali. É uma corrida. Temos muitos exemplos de pessoas queridas e famosas que morreram e, apesar de toda a sua fama, dinheiro e poder, eles não ressuscitaram. Bem por último aqui, apareceu um personagem, um super-homem, interpretado por Christopher, e ele, aos 52 anos, esse ator que tinha como personagem o super-homem, aos 52 anos, ele morre. Alguém chegou na televisão e falou assim, mas o super-homem não pode morrer. Quem vai aparecer para salvar as pessoas se o super-homem morrer? Pois é, esse ator morreu e não ressuscitou. Qual é a grande notícia que nós temos para nós na noite deste dia? Para nós que não é novidade alguma, porque se a morte de Jesus não foi um acidente, a sua ressurreição também não foi uma surpresa para aqueles que conheciam a sua palavra. Ele, de repente, nesse momento, depois de passar alguns dias, aí ele morreu, e no primeiro, no segundo e no terceiro dia, cumpre-se a palavra, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo. E existe uma primeira coisa que eu gostaria de falar, por que Jesus ressuscitou? Bem, Jesus ressuscitou para que nós
pudéssemos testemunhar do poder de Deus. Somente um Deus tão poderoso como o nosso, somente Ele poderia fazer um plano perfeito. Entender que o homem foi criado para a sua glória, mas por causa do pecado o homem se afastou de Deus. Mas no plano redentor, Ele percebeu que Ele poderia fazer algo, e Ele envia seu Filho Jesus para morrer na cruz. E ao morrer na cruz, Jesus está ali salvando a humanidade. Mas nós precisávamos de experimentar um pouco mais do poder de Deus, porque aquele mesmo Jesus que morreu, seria o mesmo Jesus que Ele iria ressuscitar para a sua glória. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos testemunhar, e hoje como igreja podemos testemunhar do poder de Deus. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Queridos irmãos, a notícia triste que nós temos é essa. Nós que já estamos na igreja há muito tempo, sabemos de uma coisa que é muito real, mas infelizmente é muito ruim isso. Quando Jesus chega ao ponto de falar, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei, eu preciso chegar à seguinte conclusão, de que nem todos que estão reunidos neste lugar, estão reunidos em nome de Jesus. Existem muitas pessoas que estão dentro do santuário reunidos por muitas razões, outras razões, porque queremos encontrar alguém, marcamos um encontro com alguém, temos um compromisso, mas existem pessoas que estão aqui neste lugar com um sentimento perfeito, estão aqui 100% por causa de Jesus Cristo. E quando estamos reunidos aqui, irmãos, por causa de Jesus Cristo, nós temos muito mais do que a certeza da presença de Jesus, podemos ter a certeza da manifestação da presença e do poder de Deus em nós. Em segundo lugar, Jesus Cristo ressuscitou para que nós pudéssemos testemunhar a fé cristã. Nós temos, meus irmãos, um testemunho maravilhoso. Como seria a nossa vida se nós estivéssemos pregando sobre um Cristo que apenas morreu e nada aconteceu? Sabe o que aconteceu com Jesus? O mesmo que aconteceu com Ayrton Senna. Morreu e não voltou a viver. O mesmo que aconteceu com Lázaro, que apesar de ter sido ressuscitado, ele voltou a morrer, mas ele não ressuscitou de novo. Sabe o que aconteceu com Jesus? O mesmo que aconteceu com Ulisses Guimarães, o mesmo que aconteceu com Christopher, o mesmo que aconteceu com tantas pessoas famosas e poderosas na terra. Eles morreram, mas não ressuscitaram. Mas, meus queridos irmãos, com Jesus não poderia ser desta maneira. Com Jesus Cristo não poderia ser como aconteceu com Buda, que sumiu da terra, ninguém sabe onde ele está, na verdade ele morreu. Meus queridos, nesta noite, a nossa mensagem é: Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, não somente para que pudéssemos testemunhar do seu poder, mas para que pudéssemos testemunhar de uma fé cristã viva e verdadeira. Eu estive na China, e quando fui à China, no dia 4 de abril, é o lugar onde os chineses param tudo. E eles vão para um lugar chamado Hangzhou. A China é enorme. E esse 4 de abril para tudo lá. Em Hangzhou, nós temos os maiores templos budistas. E eu, graças a Deus, eu tive o privilégio e a oportunidade de estar exatamente nesta época na China. E me levaram a Hangzhou. E quando eu entrei, irmãos, eu vi os templos budistas, as coisas mais enormes, coisas exuberantes. Olhar para aqueles templos era perceber que quanto o homem está perdido ainda. Mas isso não foi o fim. O fim para mim não foi ver pessoas intelectuais, não foi ver pessoas ricas ainda se inclinando diante de imagens. O fim para mim não foi ver pessoas alisando a barriga daquela imagem do Buda e colocando uma ofertinha ali, num gasofilaço feito na barriga dele. Não, a tristeza para mim ainda não tinha sido esta. Porque quando eu fui caminhando e fui entrando, e tínhamos muitos templos, de repente eu entrei em um santuário. E conhecido como santuário. Olha, você vai entrar num santuário agora, vamos lá. E aqui é o lugar que todos os chineses querem entrar quando vem a Hangzhou.
Eu disse, então eu também quero entrar. E ali era o lugar que tinha 500 imagens. Era o santuário dos 500 deuses. E ao você entrar naquele local, você encontra Deus barrigudo, sem barriga, Deus com bigode, sem bigode, Deus alto, Deus baixo, magro, gordo, Deus com cabelo, sem cabelo. Você tem Deus ali para todo gosto. Para todo gosto. E é proibido filmar, é proibido fotografar. Mas, irmãos, como todo crente peca, eu também pequei. Eu filmei e fotografei. Os irmãos me ajudem orando, pedindo perdão pelos meus pecados. Mas o que acontece, quando eu fiz tudo aquilo, eu tive a alegria e a ousadia de andar no meio daquelas imagens e ir falando como se eu pudesse falar com elas. E falando, vocês morreram, foram construídos por homens, mas vocês não vivem, porque o único que vive e reina eternamente chama-se Jesus Cristo. Eu evangelizando uma chinesa, e falei para ela do plano de salvação. Quando eu terminei de falar tudo, achando que tinha convencido aquela chinesa do plano de salvação, ela falou assim, olha seu Douglas, eu queria falar uma coisa para o senhor, muito bonitas as suas palavras, mas o meu Jesus chama-se Buda. E naquele mesmo momento, quando eu percebi que todo o meu trabalho tinha sido em vão, pelo menos no meu pensamento, porque a Bíblia diz que a nossa palavra, a palavra dele não é em vão, a semente que é lançada, ela não volta vazia, amém, irmãos? E eu cheguei, mas disse para ela exatamente o seguinte, o seu Jesus é Buda? Pois eu quero te falar que o seu Jesus, chamado Buda, morreu e não ressuscitou. Se ele não ressuscitou, ele não pode viver e nem te dar vida. O único que morreu e ressuscitou chama-se Jesus. Morreu, ressuscitou e quer viver dentro do teu coração. Tem um hino que nós cantamos muito. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há. E sabe, meus irmãos, a certeza de que Jesus vive é a certeza de que a morte para mim não será o fim, porque Paulo vai falar em Romanos 10, 9, se com tua boca confessares ao Senhor teu Deus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E ao andar por aquele santuário, eu pude olhar aquelas imagens e pude dizer, o meu Deus não está sentado aqui, o meu Deus vive. Paulo, visitando o Areópago, ele percebendo que havia muitas imagens, Deus do sol, Deus da lua, Deus da planta, Deus do banco, Deus da caixa, Deus da bola. Ele percebeu que havia uma imagem e colocaram lá o Deus desconhecido. Quem sabe eles com medo de ter esquecido de algum Deus, Paulo com muita ousadia fala, o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, é exatamente o único Deus. O único Deus, aquele que criou os céus e a terra. Bem, se Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos testemunhar do seu poder, ele ressuscitou também para que nós pudéssemos testemunhar de uma fé cristã viva e verdadeira e autêntica, onde nós podemos caminhar com a certeza de que nós não servimos, não estamos caminhando sem destino, não sabemos aonde vamos chegar. Alguém que vai à nossa frente. Jesus Cristo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Bem, se ele ressuscitou para que pudesse testemunhar do seu poder e da sua fé cristã, também ele ressuscitou para que nós pudéssemos testemunhar de que somos uma igreja triunfante e vencedora. Uma igreja triunfante. Tenho falado de maneira muito insistente nos meus sermões que temos que afirmar. Muitas vezes percebemos cristãos falando, muitos deuses. Meus irmãos, com certeza há deuses criados por homens,
mas nós não os reconhecemos como deuses, porque para nós há um único Deus, aquele que criou os céus e a terra. Eu estava no Haiti, por missões mundiais, e ao chegar no Haiti, fomos fazer um trabalho evangelístico. É uma das áreas mais complicadas do Haiti, uma das áreas mais contaminadas do Haiti. E chegamos num local lá, onde as pessoas estavam percebendo que havia uma ação contrária. E olha, meus irmãos, eu não sei se vocês já receberam aqui, mas certamente já o pastor Marcos Grava já deve ter vindo aqui, se não, ele vai testemunhar para você aquilo que eu vou falar para você aqui agora. Uma jovem enfermeira foi na viagem missionária e ela chegou neste mesmo lugar, e ela com a sua habilidade, com a sua vontade de contribuir, com a profissão, com o conhecimento que ela tinha, ela foi naquele local, e quando ela tocou na mão, no ombro de uma pessoa, de uma senhora que estava lá, ela voou 2 metros de distância, ela foi lançada a 2 metros de distância. No dia seguinte, estávamos olhando para um determinado local, uma casa, e as pessoas amedrontadas, sofridas, e nós começamos a falar de Jesus para aquelas pessoas. De repente, uma outra jovem que tinha ido conosco, ela começou a falar para mim: Pastor Douglas, eu estou vendo o diabo, eu não estou conseguindo ficar em pé. E ela começou a desmaiar do meu lado. E quando nós nos reunimos, eu tinha que dar uma palavra diante de toda aquela situação. Eu tinha que falar: olha, nós não podemos vir para este lugar com medo. Nós não podemos vir para este lugar já com sentimento de fracassados, porque nós somos uma igreja triunfante. Nós não somos uma igreja que não tem Senhor. Nós somos uma igreja que tem Senhor, o nome dele é Jesus. Mas melhor do que isso, existem igrejas que têm Senhor, mas o Senhor da igreja está morto. Ao contrário, a nossa igreja tem Senhor, o nome dele é Jesus, e ele está vivo. Eu sei que a igreja de Madureira faz um trabalho na recuperação de pessoas que, por algum tempo, estiveram escravizados pelas drogas. Eu sei que essa igreja aqui já se deparou com muitos mendigos espalhados na rua. Eu sei que essa igreja aqui já deve ter um programa para pegar garotos que são abandonados nas ruas, que às vezes você nem percebe, mas eles estão possessos, cheios de demônios. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo, porque nós somos uma igreja vitoriosa. Nós somos uma igreja que tem um Senhor que morreu, mas um Senhor que ressuscitou e está vivo aqui entre nós. Não somos uma igreja sem Jesus, não somos uma igreja sem Senhor. Por esta razão é que Jesus morreu, por esta razão é que Jesus ressuscitou, para que nós pudéssemos falar com voz alta e com muita autoridade o seguinte: somos uma igreja que temos um Jesus vivo, para que possamos testemunhar do seu poder. Somos uma igreja que temos um Jesus vivo, para que possamos testemunhar da fé cristã. Somos uma igreja que tem um Jesus vivo, um Senhor vivo, para que possamos nos comportar como uma igreja vitoriosa, triunfante, que não tem o que temer. Semana retrasada, nós fomos a São João de Meriti. Era de madrugada. Nós temos um trabalho que é chamado Os Samaritanos. E nós levamos sopas, agasalhos para aquelas pessoas lá de São João de Meriti. É de madrugada. É um trabalho que muitos de vocês já fazem. E nós ali nos encontramos com várias pessoas, pastor. E sabe com quem nós encontramos naquela madrugada?
Pastor Távora, nós não encontramos com uma pessoa perdida 100%. Nós não encontramos com uma pessoa, Felipe, que diz assim, olha, eu nunca fui para a igreja. Não. A maioria das pessoas que nós encontramos na madrugada, quando começávamos a conversar, sabe o que elas falavam? Eu fui membro da igreja, Assembleia de Deus, durante muitos anos da minha vida. O outro, eu já frequentei e fui membro da Igreja Batista. Pasme. Eu fui pastor de uma igreja. Aí eu fiquei pensando, o que deu de errado? O que aconteceu? O sentimento que eu tenho, igreja, é que quando essas pessoas estão perdidas ali naquele lugar, o diabo deve olhar para elas e deve perceber o seguinte, para vocês, tudo acabou. Mas de repente a igreja, triunfante e vitoriosa, chega perto dessas pessoas. Eu percebo que o mesmo sentimento que o diabo teve quando olhou para a cruz e percebeu que Jesus tinha morrido e ele sabia que a morte de Jesus traria salvação para a humanidade, ele deve ter o mesmo sentimento quando percebe que a igreja do Senhor Jesus Cristo, que é uma igreja vitoriosa e triunfante, chega perto de um perdido, porque ali cria a possibilidade daquela pessoa que está perdida se salvar. Somos sim uma igreja que temos um Senhor que morreu na cruz. Sim, o nosso Jesus morreu. Mas somos também a igreja que podemos falar que o mesmo Senhor que morreu, ressuscitou. Somos uma igreja que temos um Cristo que nos permite, pela sua ressurreição, testemunhar do seu poder, da fé cristã e caminharmos como uma igreja vitoriosa. Quero convidar a igreja a ficar em pé neste instante. Nós acabamos de assistir aqui um combate. E acabamos de assistir aqui alguém clamando por pessoas para vir salvar. Todos vieram. E o que aconteceu? Nenhum deles conseguiu vencer a morte. Todos correram. Até que chegou alguém que simbolizava quem? Jesus. E olha, meus irmãos, a morte pode vencer tudo, mas a morte não vence Jesus. Não vence Jesus.